eu quero convidar você para participar. Esse assunto é muito interessante. Como nós falamos de tudo, sonhos, teologia, Bíblia, história, quebra de maldição, quebra de macumba, feitiço, essas coisas. Então é um programa cheio de variedades. Nem eu sei o que eu vou falar, né? Aconteceu esta manhã novamente. Eu anoto às vezes para não esquecer, tá? Porque eu tenho a memória. Um remédio de memória eu tomo, Maria Lameirão. Meu remédio de memória é o melhor remédio do mundo. E é. E qual é o melhor remédio de memória do mundo? Como é o nome dele? Eu não me lembro não, deixa eu ver. Tô lembrado não. Eu sei que é o melhor remédio do mundo de memória. Diga qual é o nome do remédio? Eu não me lembro não. Pois tá, esse remédio não tá muito bom não. Então, tem uma parte, né, que eu falo sobre Roma. Você vai até estranhar um pastor falando bem de Roma, né, mostrando as qualidades de Roma, os benefícios de Constantino, da santa mãe de Constantino, chamada Santa Helena. Falamos sobre a igreja mãe, a igreja católica, os benefícios da igreja católica, casamento, lei, destruindo os deuses gregos, os cultos de Bacu, onde todo mundo tomava vinho e dava murro, né, nas pessoas, destruindo os deuses pagãos que a igreja católica fez. Os benefícios da igreja católica são muito grandes, né? Então é difícil você encontrar um pastor falando bem da igreja católica em termos históricos, e principalmente de Constantino. No nosso canal tem, você coloca assim, benefícios de Constantino, Joilson de Assis, e da Santa Helena. Santa Helena é a mãe dele. A história é fanfã. Sabe o que é fanfã? Roma, ela destruiu os deuses pagãos, que era uma putaria, uma raparigagem da molesta. Roma disse, não, agora aqui é cristianismo. E aí Roma foi substituindo as festas pagãs, né? Uma delas é o Natal, que o Natal era comemorado em abril, passou a ser em dezembro, que era a festa do Deus Sol. Ela foi substituindo várias festas. Então eu mostro um lado positivo que muita gente não quer ver, mas pelo fato de eu ser crente, evangélico, não quer dizer que eu não vejo o lado positivo de Roma. Tem um lado negativo? Tem, todo mundo já sabe o lado negativo. Eu também quero mostrar o lado positivo. Agora eu vou mostrar um outro assunto para vocês, sobre Roma, Natal, o domínio romano, Constantino. Veja aí, Constantino, Joilson de Assis. Constantino foi o máximo. Eu sou fã da Santa Helena, que era a mamãe de Constantino, né? Eu conto a história de Constantino, o que é que ele fez, os benefícios que ele fizeram, benefício da igreja católica. Nosso casamento é católico, nossa lei é romana. Nosso casamento não é judeu, porque o judeu na época, era um noivo e 10 noivas. O casamento é romano. Aí tem as partes romanas boas, né? Então, dê uma olhada aí, Constantino, Joilson de Assis. A Santa Helena também, Joilson de Assis. Agora, eu quero falar sobre os 4 tipos de deuses, né? Graças a Deus que Roma, que era muito desprezada pelo mundo, Roma botou moral. Porque os deuses, principalmente da Grécia, eram uma puputatá, arari, arará. Era uma raparigagem danada, os deuses da Grécia e outros deuses, né? Era uma confusão do diabo. E Roma, que era desprezada, mas Roma pegou o poder por causa de uma união de alma. Veja aí, união de alma, Roma, Joilson de Assis, com os etruscos. Roma, em menos de 100 anos, dominou todo o mundo. Então, quando Roma se converteu, aí Roma botou moral no mundo e destruiu os cultos pagãos, né? E os cultos pagãos era terrível. Agora vamos falar sobre a visão de Deus em 4 principais religiões. O cristianismo, que é a nossa religião, né? O judaísmo, que é a religião dos meus pais, meus avós, os judeus, né? O Egito, visão de Deus do Egito. Egito, lara, 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 parará, parará. Grécia, tum, 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 tum. Ok, menino? Tinha muitas visões de Deus, né? Mas você vai achar interessante, tá, menino? Menino, teu nome é Ei, teu nome é Ei. Nós estamos ao vivo, vamos ver se você estiver ouvindo depois, ó. Interessante, tá, menino? Menino, teu nome é Ei. Esse cara é meio abestalhado. Teu nome é Ei. Nós estamos ao vivo, vamos ver se você estiver ouvindo depois, ó. O som tá bom, né? O som tá bom. Então, assim, vamos lá.
Vamos começar com a visão egípcia. Egípcia é. Quem é que vai anotar aí? Quem é que vai anotar aí? Visão egípcia. A visão egípcia de Deus, presta atenção, tá? A visão egípcia de Deus é como se Deus fosse um conselho. Entendeu? Ou seja, Deus, na visão egípcia, existiriam vários seres espirituais e haveria um conselho, tipo assim, de um tribunal, de um conselho, e esse conselho seria Deus. E haveria anjos, Tote. A religião egípcia é uma das melhores, Egito antigo, tá? Quando eu estou falando Egito, da época de Abraão. Não Egito agora, porque o Egito já teve várias dominações, né? O Egito já foi dominado até pela China. Na época de José, aquele faraó não era egípcio, aquele faraó era chinês. Oxi! E o nome deles era Dalem-Mar. Os chineses eram chamados de Dalem-Mar. Então já houve faraós de todo tipo, inclusive Xixi, Nenê, Zezés, tá? Não sabia disso? Pois tome! A religião do Egito, ela vai muito para o hermenismo. O hermenismo é fanfan, tatá, istiti, cocó. É uma religião meia mística e científica. Anjos importantes como Tote e Hermes, que são a mesma pessoa, é Melquisedeque. No mundo espiritual, Melquisedeque. Enoque é Saurite. Então, visão de Deus dos antigos egípcios. A religião egípcia era muito boa. Você não encontra grandes problemas na religião egípcia. Sacrifício de criança, você não encontra surubas, né? Você não encontra uma putaria como havia na Grécia. Os egípcios, eles tinham uma sociedade bem organizada. Porque existe uma bronca entre o antigo Egito e os antigos judeus. Aí a bronca é deles, tá? Eu não me meto. Até porque eu acredito que a religião egípcia, ela influenciou muito a religião judaica. A religião judaica, ela começa com Abraão, exatamente com Abraão, e Abraão foi para o Egito. E a família toda de Abraão viveu no Egito. 1 ano? Não. 2 anos? Não. 3 anos? Não. 400 anos. 400 anos. 400 anos é muito tempo, é a idade do Brasil. Então, a visão egípcia não era que eram muitos deuses. A visão egípcia é que existiam filhos dos deuses ou anjos enviados, cujo principal é Hermes, Tote, que lá na China é o homem-pássaro, e que para os judeus é Mel, Kiki, Zedé, Keké. Anjos poderosos que tiveram contatos com o Antigo Egito. A religião egípcia, ela não era ruim, né? O que o Egito fazia, Israel também fazia. O Egito tinha escravos, Israel também tinha escravos. Então nós não podemos condenar. Ali o moído é que Israel era casada com o Egito e de repente houve uma separação. E quando há separação, a mulher fala mal do marido e o marido fala mal da mulher. Mas tiveram muitos filhos juntos, né? Israel foi muito beneficiada pelo Egito. E lembre-se que o príncipe de Israel é também príncipe egípcio. Como é o nome do príncipe de Israel? Quem é que vai acertar? Atenção, alunos, quem é que vai acertar? Qual é o príncipe de Israel que também era príncipe do Egito? Vamos ver quem é que vai acertar. Então a religião egípcia era uma religião muito boa. Era uma religião que não era dado muito, não era dado muito a miséria, o sacrifício. Moisés, Cristina, acertou, tira meu chapéu de judeu para você, tá? Ao mesmo tempo que Moisés era príncipe egípcio, formado na Academia Egípcia de Príncipes, e Catara, onde era o centro religioso, ele também foi príncipe de Israel. Lembre-se que a mulher de José era a maior sacerdotisa do Egito. Tá vendo? E depois diz que crente não pode casar com católico. Eu não sei onde é que fica isso, né? Aí ou a Bíblia se contradiz ou a Bíblia se completa.
Porque dizer que crente não pode casar com católico e José, maior homem da Bíblia, casar com a maior sacerdotisa, filha do maior sacerdote do Egito. Entendeu como é a coisa? Tem até livros dela. Ela era extremamente mística. Eu não sou místico não, tá? Cadê minhas pedrinhas? Nhau, nhau. José chegava em casa, cadê? Mulher, cadê tu? Ela tava no teto. Oi, cadê as crianças? Tá dentro do espelho. Mulher, não deixa tu tá deixando muitas crianças no espelho. Manda elas sair do espelho. Aí a mulher de José, menino, sai dentro desse espelho, papai já chegou. O menino, peraí papai, que eu tô aqui na quarta dimensão. Aí o outro dizia, papai, eu tô segurando no rabo do dinossauro. Saia do espelho, rapaz. Você não tem o que fazer não? Já estudou pra escola? Tá bom, chega de espelho por hoje. Era a Zanete, né? Inclusive, eu acho que se eu tiver mais uma filha, eu coloco o nome de Azenete, né? É muito bonita, com 2 T, né? Azanete. Azeneta. Azenate. Então, e Moisés também era casado com a princesa etíope, que na época era a maior nação guerreira do mundo, e hoje os etíopes estão muito fracos mesmo, né? Mas a etíope, os etíopes eram 30, 50, 80 vezes mais fortes do que os mouros, do que os alemães, do que os russos, né? Houve um treco-treco que eu vou revelar depois para você, que lá na Etíope, que os etíopes ficaram pobres e sem representação política, tá? Então a religião egípcia não eram muitos deuses, eram representantes dos deuses, e era uma religião boa. A religião dela, o princípio era o hermenismo. Quem já viu a religião hermenêutica, hermenismo, fica apaixonado. É uma religião tipo cabalismo. Muitos números, muitas informações, muitos portais. É uma religião misturada com ciência. É um treco coisado mesmo. Chiquinho já estudou hermenismo, não foi, Chiquinho? Eu já estudei, é muito cálculos. 1 mais 1 é 200, 200 é 100, 100 mais 100 é 20. Oxi! E Então, a mulher, a sociedade egípcia é uma sociedade muito boa. Lembre-se, você pode ver o Egito como inimigo. Não estou falando do Egito atual. Estou falando do Egito da época de Abraão. O Egito nunca foi inimigo de Israel. E o Egito se tornou inimigo depois de 400 anos de casado. É a mesma coisa de uma mulher casar com um homem e viver 40 anos com ele e se separar. Entendeu? Aí ele vira cachorro, ele vira cefegonha, ele vira não sei o que lá, ele vira não sei o que lá. Mas ela passou 400 anos gozando do melhor do Egito. Inclusive a terra que o povo de Israel morava chamava-se Gósen, de tão boa que era. Agora se levantou um outro faraó que não era chinês, era um outro faraó, e esse outro faraó teve bronca com o povo de Israel. Aí é outra coisa. Não foi escravatura, não foi nada, foi a questão do pacto, tá? Ok? Então a visão, escreva aí, a visão de Deus do Antigo Egito, que eu estou falando, olha, quando você fala em Egito, quando você olha para o Egito não é isso que está. O Egito já passou por 300 dominações, inclusive o chamado Dalai-Mar. Os sacerdotes Dalai-Mar eram chineses. Aquele sacerdote que botou, aquele faraó que colocou José, não era egípcio como hoje. Era um tipo de povo que saiu da Dalai-Mar e dominou uma situação que estava lá. Tá? Se fosse do Egito de hoje, não colocava. Entendeu? Quem é que entendeu? Tem alguma pergunta sobre os deuses do Egito? A mente do Deus do Egito é o seguinte, que não existia mas um conselho onde se aplicava as leis. Entendeu? A religião judaica parece muito com a religião egípcia. O Egito da época de Abraão era um Egito calmo assim, né? Que a política antigamente era feita na espada, mas era um Egito que não era essa carnificina toda, não, né?
Até os deuses eram mais calmos. Os supostos deuses não tinham sacrifício humano, não tinham sacrifício de animais, né? Alguns sim, outros não, né? Deixa eu ver mais. Seria um conselho de sábios, ou seja, de anjos, né? Haveria um conselho de anjos. Mas isso vai bater lá na frente no cristianismo. Você vai ver, segura aí a resposta, você vai ver lá em cima. A visão antiga do Egito se aplicava às leis, sim, leis hermenêuticas. A religião egípcia, a Bíblia egípcia, seria a Bíblia hermenêutica. A religião hermenêutica é tão profunda que é uma coisa meio entendeu? Os universos paralelos, números, o que acontece em cima, acontece embaixo, o que acontece no macro, acontece no micro. É um tipo de uma religião meio angelical. A visão egípcia de Deus é um tipo de conselho de vários deuses espirituais, anjos ou deuses. Exato. Agora, e era uma religião pacífica em si, né? Porque os homens antigamente eram muito bravos. A política deles era feita na espada. Mas o Egito, da época de Abraão, veja que o faraó não matou Abraão, mesmo sendo contradizido, mesmo que Abraão supostamente mentiu para ele, porque disse que era irmã e era mulher, e era irmã e era mulher. Então o faraó despediu ele, não pediu nem o ouro de volta. Então aquele faraó era mais centrado um pouquinho. Depois a família de Abraão volta novamente através de José, de Jacó, e fica podre de rica. Onde eles mais reproduziram no mundo foi no Egito. E um dos filhos de Abraão, que era Moisés, passou a ser príncipe do Egito, o top, e era de Catara, ou seja, Moisés era místico, e, entendeu como é a coisa? Era casada com uma princesa etíope. Aí depois José casou com Azanete, que era a filha do maior sacerdote do Egito. Eu estou falando maior sacerdote do Egito, seria o chefe da religião egípcia. Essa menina, ela era tipo assim uma deusada, para você ver, na época, enquanto 90% da população não sabia ler, uma mulher dessa era professora de professores. Então, não é uma coisa, quando a Bíblia vem destacar ela, e os livros dela são até hoje proibidos, porque são livros extremamente de conhecimentos metafísicos, né? Então, vamos lá. Agora, a visão de Deus hebreia. Então, eu tiro meu chapéu para o Deus hebreu, porque é o meu Deus. Deus Jeová, Jeová Jirê, Jeová Rafá, Yoshurá. Então, assim, a visão de Deus entre os judeus segue uma linha muito parecida com a do Egito. É difícil você encontrar um teólogo falando isso, porque às vezes o cara não se acorda para isso. Mas a linha judaica, Juju, difere um pouquinho da linha egípcia, porque o Egito, a religião egípcia não era tão política, e a religião judaica era política, era por eles. Eu vezes eu. O judeu era fechado. O judeu achava que os demais povos eram porcos, eram imundos, e eles eram puros. Realmente eles se purificavam, eles se isolaram, e Deus também deu uma ajudinha para eles se isolar. A visão de um Deus, mas apesar de ter a visão de um Deus, tem Elohim. Elohim é Deus no plural, conselho de Deus. Então a religião tinha a Arca da Aliança, e entre o Egito tinha a Arca de Anubis. Entendeu, menino? A Arca de Anubis é muito parecida com a Arca da Aliança, só que Anubis é um guardião, e a Arca da Aliança é de Deus, é um tipo de né? Então, equipamentos de adivinhação egípcios. Então, me parece muito com a religião egípcia, como um crente parece com um católico. Os crentes vieram dos católicos, a Igreja Batista. Nós, apesar de dizer que não somos católicos, mas temos cara de católicos. Você está entendendo? Então, assim, na minha opinião, de Joilson de Assis e Chiquinho, formado em raiva, a religião judaica é uma derivação da religião egípcia. Eu vejo a religião egípcia antiga, não é essa que está aí não, tá? Presta atenção que a gente está falando isso em torno de 4.000 anos. Então, a religião daquela época de Abraão, Egito e tal, era uma outra, era o hermenismo. Aí, qual é a parte do judeu que é hermenista? É a Cabala. A Cabala é hermenismo puro, entendeu?
Então a Cabala, ela não nasceu com judeu, ela nasceu no Egito. Egito, eu posso dizer assim, os crentes nasceram de um sopro que deu. Não, o crente nasceu da Igreja Católica. Lutero era um monge católico. Então nós nascemos da Igreja Católica. Nós temos a cara da Igreja Católica. Embora que muitos dos crentes não gostem, nós temos a cara da Igreja Católica. Nosso casamento é católico, nossa igreja é católica. Então a religião judaica, que é o do nosso Deus, que nós acreditamos, dos meus pais, né? Deus de Israel, ela é uma religião um pouco semelhante ao egípcio. Só que a religião judaica é muito fechada, era muito fechada, mas muito mesmo, né? Então, assim, seria um conjunto de religião, pastor? Sim, seria. Aqueles conceitos de 12 filhos vêm do Egito, o conselho da Arca da Aliança vem do Egito, Arca de Anubis, conselho do peitoral também havia no sacerdote, conselho de anjos, de guardiões, inclusive o Melquisedeque, que é Hermes. Hermes e Tote é a mesma pessoa. Agora, na língua judaica, seria Melquisedeque. Agora, que Abraão fez acordo com Melquisedeque, com anjos, e Deus deu um anjo chamado Miguel, um dos maiores anjos do planeta, né, do universo. Então, Israel passou a ser uma nação, mas o alicerce da religião judaica é a religião egípcia. As queixas que os judeus têm do Antigo Egito são queixas que uma pessoa sofreu com outra, mas os judeus fizeram a mesma coisa. Se os judeus reclamavam porque foram escravos no Egito, porque os judeus, quando foram para o Egito, para o deserto, tinham escravos? Porque os judeus mesmo levaram seus escravos? Porque até a época de 1800 alguma coisa, todo judeu tinha 5, 6, 400, 500 escravos. Se a razão fosse escravatura, então quando Israel fosse para o Egito, para o deserto, Israel dizia, não, ninguém é escravo, todo mundo recebe salário. Não existia isso. Os principais escravistas do mundo, inclusive negreiros, é um sobrenome, né? Negreiros, eram judeus ou família de judeus. Então, assim, essa questão, ali foi um cisma. Entrou um outro rei que não gostava do povo de Israel. E o povo de Israel não se misturava com os demais. E aí, o povo de Israel é diferente. O brasileiro passa 2 anos nos Estados Unidos, aí quer fingir que não é brasileiro. Ele fica, alright. Chiquinho foi para o Rio de Janeiro, ficou dizendo que era carioca, com a chapa chiane. E foi. É porque eu passei 2 meses no Rio de Janeiro, eu fiquei... Oxi, ficou com a chapa chiane, foi. Porque eu queria ser carioca. O judeu é diferente, ele pode ir para qualquer nação, mas ele diz, eu sou judeu. Ele é judeu na Alemanha, ele é judeu no Brasil, né? Ele não gosta de se misturar. Então, o Deus de Israel tem uma semelhança muito grande com o conselho dos deuses do Egito. Até porque o Deus de Israel tem um conselho. Quando a Bíblia diz o meu conselho, reúne aquela história de Jó, né? Aquela história de Jó, com os filhos de Deus se reuniram, né? E também aquela história que os anjos transaram com a mulher. No Egito tinha essa história também, que os anjos transavam com as mulheres e que os anjos vinham para a terra, se combinavam, tinham palestras e tudo mais. História de guardiões, dos 144 anjos. Então, o Egito tem muito a ver, tá? É porque a nossa filosofia é assim, Egito é o mundo, Israel é o céu. Não. Quando você olha direitinho pela história, Israel seria os crentes e a Igreja Católica seria o Egito. Ou seja, nós viemos, um saiu do outro, entendeu? Seria a Trindade, exato. Olha, gostei. Gostou? Então, nos judeus não existe Trindade, mas existe um conselho. Deus é Elohim. Elohim, quando ele diz façamos o homem, descemos, façamos, ele está falando no plural. Aí onde está o nome Elohim, que significa, até hoje os judeus mesmo não sabem o que é, eles ficam tentando explicar, mas se existe só um Deus, por que tem Deus no plural?
Então, a religião judaica para mim é verdadeira. Toda religião para mim é boa. O Egito antigo tem muito que ensinar. O Egito antigo não tem nada a ver com o Egito atual. O Egito atual tem outra dominação, outro pensamento. O Egito antigo era um Egito que respeitava muito, mas houveram várias dominações, várias, que eu poderia passar aqui horas dizendo dominações. Eu estou falando que o Egito já foi dominado pela China. Aí Israel tem um pouco, é como o evangélico tem um pouco da Igreja Católica. Então, os judeus têm um pouco do Egito. Então vamos lá. Aí depois vem a outra religião que eu falei para você, antes do cristianismo, que era a religião dos gregos. Né? A religião dos gregos, os gregos desprezavam Roma. Roma era tido como um lugar desprezado, que os cabas iam para o carnaval lá transar com as mulheres, botavam uma máscara, transavam com todo mundo transava com todo mundo. Era uma suruba danada. Mas Roma foi muito abençoada por Deus com os etruscos. Mas antes de chegar em Roma, o que acontece? Os deuses gregos são deuses muito diferentes, né? O deuses gregos é quase uma putaria. Eu sei que alguns deuses gregos representam, Narciso representa uma parte da personalidade, e assim por diante, né? E tem muito que nos ensinar a questão da religião grega. Mas a religião grega em si é um beijo grego. Entendeu, menino? Gostou da piada? Oxi! A religião grega é um beijo grego. E o que é um beijo grego? Eu não sei não, o pessoal que fala que existem essas coisas. E porque é o seguinte, Zeus, né, que é o deus do Olimpo, o panteão grego, é um deus que transa com as mulheres e faz os filhos. Aí vem Hera e castiga os filhos e tenta matar a mulher. Hera é muito ciumenta, tá entendendo? Não é nem questão de politeísmo, não. Zeus tinha várias mulheres no seu panteão, ainda descia para a terra para pegar a mulher da terra. Tinha homens que tinham casos com Zeus. Zeus fazia sexo com homem, fazia sexo com mulher. Zeus tinha um garotão lá que era apaixonado por ele é apaixonado por Zeus. Então, essa parte dos deuses gregos, ninguém fala. A maioria dos cultos gregos era sururu. Sururu era sururu puro. Hermes, Afrodite, Bacu, da onde o nome vem o nome bar, né? O bar que eu quero tomar uma cervejinha, vem dos cultos de Bacu, que entre os romanos era Dionísio. Você ia para o culto de Bacu, beber cachaça e dar porrada, dar beijo grego, e era. A deusa Afrodite, o culto de deusa Afrodite, era 300 mulheres com 3, 4 mil homens, transando num salão, né? E rodava tudo, ali rolava tudo, né? Olha bem quem vai acabar com esses cultos, né? Olha bem quem vai acabar com esses cultos. E tinha cultos que eram sacrifício de criança. A história dos deuses gregos tem muito que nos ensinar. Porém, existe uma parte negra da religião grega, que é sacrifício de criança, sexo de sururu, isso envolvia de 10 até 100 anos, entendeu como é a coisa? Bacu era o deus do vinho, Afrodite é a deusa do amor. Afrodite é a deusa do amor, sexo, né? Eros, né? Também tinha Eros também, onde o cara dava o Eros. Dava o quê? Adoração ao Eros. Que absurdo! Então, assim, preste atenção. Muita gente não sabe o que é a religião grega. Tem uma parte boa da religião grega que ensina muita coisa boa. Que, por exemplo, aquela mulher que tem as cobras na cabeça, como é o nome dela? Como é o nome dela? Aquela que tem muito que ensinar. Fala sobre a inveja, né? Fala sobre o poder do olhar, né? Então, eu acredito que toda religião tem muita coisa para nos ensinar. Mas sabe qual é a história dela, a Medusa? A Medusa era uma mulher linda, sensual. Os deuses gregos eram perfeitos, peito, a bunda, os homens bonitos, a coisa mais linda. Inclusive, o grego é muito bonito, né? O grego em si,
e o seu primo, né, que é Roma. Os romanos são um dos homens mais bonitos que existem, as romanas, né, e as deusas gregas, né, são lindos, maravilhosos, perfeitos, né. A Medusa é o seguinte, a Medusa era uma mulher bonita, seios lindos, coisas mais gostadas do mundo, era. Aí Zeus olhou e fez, Zeus gostava, Zeus era pegador, Zeus era galho, pegava tudo, era. Aí Zeus olhou, aí tava lá a Medusa, Zeus era um coroa pegador, era um coroa mais ou menos assim de 50 anos, do bigode branco. Oxi! É a idade do lobo, né? Onde o homem quer pegar todo mundo, que sabe que daqui a pouco não pega mais. Aí Zeus veio e pegou Medusa, virou o zoinho com Medusa. Aí Medusa foi mulher de Zeus. Aí Hera nunca deixava Zeus, era a mulher original, né? Aí Hera disse, Após foi olhar, aí Medusa estava pintando o cabelo, que ela tem um cabelo na bunda, coisa mais linda do mundo. Você depois dá uma olhadinha na foto de Medusa, antes de ser Medusa, tá? Era a coisa mais linda do mundo, era uma bonequinha. Aí tava Medusa lá pintando o cabelo na bunda, aí aquele negócio. Já tinha transado várias vezes com Zeus, eu tô passando por aí, mulher. Zeus descia do céu e pegava as terráqueas, né? E quando elas engravidavam de semideuses. Hércules, homens com forças tremendas, aquele cara que pulava, como era o nome dele, era Aquila, né? Tudo era o filho de Zeus com as mulheres. Aí tem uma filosofia de DNA, tal, né? Então, quando Medusa abriu, ela linda, uma bonequinha dos olhos maravilhosos, disse, pois não, ela fez. Aí tinha uma mulher lá na frente dela, a mulher disse, sabe que sou eu? Ela, não, sei não. Você é lá da Baixa da Égua, é? Porque Medusa era do sertão. Aí a mulher disse, não, eu sou Hera, a mulher de Zeus, que você acabou de dormir com ele. Ai, foi sem querer, foi só 38 vezes sem querer. Aí ela fez, bum. Aí transformou Medusa num monstro, né? Nunca mais homem nenhum olhe para você. E quando os homens olharem para você, se transformarão em pedra. Aí pronto, aí Medusa, o cabelo dela lindo, que é na bunda, virou cabelo de cobra. E nenhum homem podia, né, olhar para Medusa, que virava pedra. E como é que ela dormia com os homens? Ela dormia com o saco na cabeça. E era. Informações privilegiadas. Então preste atenção, tá? Então assim, os deuses gregos eram uma coisa meio diferente. Era um deus com várias mulheres, com uma mulher, né, principal, pegando todas as outras, a mulher indo atrás, sentando cacete em todo mundo, que era braba, era muito ciumenta, né? Aí tinha também filhos de Zeus que queriam matar Zeus, tinha Hades que dominava o inferno, né, que levava as pessoas para o inferno, entendeu? Então, Zeus tinha casos com homens, mulheres, era uma sururu danada, era. Então, a visão grega, que os gregos eram chiques, tá? Os gregos tinham até a boca mole, assim, ó. Os gregos da época achavam que todo mundo era burro, só eles eram sábios. E o seu primo, né, que era Roma, era desprezado. Roma se via só para o carnaval e comer, que Roma era uma das maiores produtoras de comida que existia. Roma era um país agrícola, era como o Brasil. Nós temos muito a ver com Roma. Vieram muitos romanos para cá. Muitos desses agricultores que fazem o Brasil ser o país que mais produz no mundo são romanos. Por isso que você vai lá no sítio, aí encontra aquelas menininhas dos olhos claros, dos olhos verdes, branquinha, aquilo, baixinha, são romanas que vieram colonizar o Brasil. Olha! Mas os deuses gregos eram uma bagunça. Já os deuses romanos eram uma derivação dos deuses gregos. Bacu era Dionísio. Era a mesma coisa, tá entendendo? Era a mesma coisa. E existia a única festa que Roma se destacava era o carnaval, né? Era uma bagunça inés. Então, o panteão de deuses grego era muito treco-treco, era um beijo grego, porque era
Zeus apaixonado por um garotão, o garotão servia a Zeus sexualmente, o deus grego faz sexo com força, é um galo. Quando eu digo que é um galo, porque o galo sobe na galinha umas 30 vezes por dia, né? Quem criou o galo sabe o que eu estou falando. Então, era uma bagunça. Ensina algumas coisas a nós, porque trata de psicologia, né? Por exemplo, aquele Eros é a nossa parte sexual, tá entendendo? Afrodite, a nossa parte sensual, Narciso, o nosso ego pessoal, deixa eu ver mais, aquele cara que se apaixonou por ele mesmo, Narciso, né? Narciso, aí assim por diante, né? Tem uma parte psicológica muito importante para nos ensinar, mas era muito diferente do judaísmo e muito diferente do Egito. O Egito não tinha esses negócios, não. O Egito tinha os anjos que visitavam e tinha um tipo de uma cabala numérica muito grande, né? Então, quando Roma assumiu o poder, antes da era cristã, Roma cresceu por causa que fez uma união de alma, né? Com o povo etruscos, chamado também etruscozinhos. Roma, ela não tinha representação militar, era uma nação agrícola de homens e mulheres bonitas. Uma das deusas mais adorada era a deusa Minerva. Roma gostava muito de cinema. Os deuses deles seriam os anjos caídos. De quem? Dos gregos ou do Egito? Não, o panteão, o céu dos gregos é diferente do nosso céu, do céu do Egito. O céu do Egito é um conselho de anjos. Tem um Deus lá que dá a ordem, se a pessoa errar, tal. Não existia essa surubada toda, não. No Egito, não. Né? O Egito tinha um casamento, bem casado. A mulher podia transar quantas vezes que quisesse antes de casar. Agora, depois que casasse, se transasse, uma matava, né? Mas aí era uma sociedade mais bem ordenada. O Egito era o top do mundo. A religião judaica é uma religião fechada, moralmente muito forte. Na época, não existia nação que tinha mais moral do que o povo de Israel, o povo de Deus. Era um povo que não matava, não roubava. Era um povo um Deus que exigia que você fosse santo, entendeu? Já o Deus grego é um Deus de homem transando com touro, mulher transando com cabra. Você está por fora. Homem transando com cabra, adoração a pênis, a vagina, a sururu toda hora, né? Troca de casais, era uma confusão danada. Os gregos eram seus próprios deuses. Sim, mas rapaz, maravilha, que comentário maravilhoso. Isso é um comentário, eu vou até comer uma sorda. Alcione, tá aqui a minha sorda. Deixa eu pegar minha sorda, tá? Me dê minha sorda, por favor, que eu gostei, que não existe teólogo nenhum que comente isso comendo sorda. Minha sorda, por favor, aqui, por favor. A Ana Maria comenta, os gregos eram seus próprios deuses. As sururus, a bagunça grega, tá entendendo? O cara que gostava de beber ia adorar Bacu, porque aí ele bebia e dava cheiro nas pessoas, né? O Narciso era aquele cara que foi assim embelezando, né? E também a questão social grega era muito diferente. A mulher às vezes servia só para reproduzir, porque o cara casava com mulher, casava com homem, casava com uma cabra, casava com uma vaca, a mulher transava com um touro. A história do Minotauro é exatamente uma mulher que transou com um touro, Minos, né? E aí vem um Minotauro, entendeu como é a coisa? É chamado panteão dos deuses gregos. Quem destruiu o panteão dos deuses gregos foi os primos dos gregos. Como é o nome dos primos dos gregos? Hoje é história pura, história que você nunca ouviu, tá? Aqui perto da minha casa, o vizinho ficou com um cavalo. Que horror, pastor? É zoofilismo, né? Dos gregos, os anjos deles seriam caídos, já que os filhos deles, com mulheres, eram seres mistos, como Centauro, Aquiles, Hércules. Porque é o seguinte, quando os deuses transavam com as mulheres e elas engravidavam, tinham filhos alterados, né? Os troianos eram primos dos gregos.
Mas existiam outros primos, né, que era Roma, né? Todos branquinhos, dos olhos bem clarinhos, né, que é a sociedade daquela época ali. Eles abriam guerra porque, naquela época que eu estou falando, ou seja, 4.000 anos atrás, os faca na caveira eram os etíopes, né? Os etíopes botavam para descer no mundo, babilônicos, né? Obrigado, meu amor. Aqui, vamos comer sorda, bora? Pega um cafezinho, obrigado. Os filhos eram híbridos. Os filhos dos gregos híbridos tinham superpoderes, eram superdotados, né? Por exemplo, Hércules o marido chegou em casa e tinha um anjo em cima da mulher dele, pegando ela, né? Mas aí, naquela época era comum a pessoa fazer troca, essas coisas, né? Tô voltando tudo ao normal, tá voltando tudo, né? Tá voltando tudo, E aí ele esperou o anjo terminar e chegou, conversou com a mulher, e aí? Tá, ele ainda tentou, depois ele ficou com raiva e nasceu um menino superdotado, né? Nasceu Hércules, de uma transa de um anjo com a mulher do rei. Ou seja, a mulher do rei foi pega de noite pelo anjo. Tem mais alguma pergunta sobre Deus grego? Falamos sobre Deus gregos, falamos sobre o panteão egípcio, panteão judaico, panteão grego, né? Aí agora vem os romanos que se levantam, mas ainda continuam com uma religião parecida com o grego, né? Já que eles eram primos, né? Era como se fosse assim, Portugal e Espanha, né? Portugal e Espanha são primos, Coreia do Norte e Coreia do Sul são irmãos, né? Helena de Troia, pastor. O que você quer saber de Helena? Porque Helena de Troia. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver mais, por favor, fale 7 passos. Peraí, que a gente vai falar. 7 passos para evitar a feitiçaria, né? Então agora vamos para panteão cristão, né? Quando Roma se uniu com o povo chamado etrusco, veja aí na história, Roma era apenas uma nação agrícola e que a Grécia precisava muito de Roma, até porque a Grécia tem invernos terríveis e tem muita pedra e Roma tinha muita terra e os romanos trabalhavam muito e plantavam muito, né? Ou seja, Roma tinha uma cultura agrícola muito grande. Aí veio um povo da Península Romana chamado etrusco, e esse povo era semita, ou seja, esse povo de alguma forma era descendente de Abraão. E esse povo trabalhava com ouro, eles tinham narizes grandes e orelhas grandes, ao contrário dos romanos e dos gregos, que os romanos era tudo bonitinho, tudo bem colocado. Já o etrusco não, o etrusco tem uma orelha de abano e um narizão bem grande, ele era semita. Então quando os semitas chamados etruscos desceram para Roma, eles fizeram acordo com os romanos. Os romanos e as romanas gostaram do etrusco. Então se relacionaram entre si, e entre o romano e o etrusco nasceu os Césares. E em 30 anos, os Césares colocaram o mundo de joelho. Foi uma soma de alma. O etrusco era místico e trabalhava com ouro e magia. Era um tipo de judeu que viviam nômades. E quando se uniram com os romanos, em 30, 10, 20, 30, Roma deixou de ser adoradores de Minerva, a deusa do teatro, a deusa dos artistas, e passou a colocar moral no mundo. E a primeira moral que Roma colocou foi derrubando e subjugando os gregos, seus primos. Mas saiu subjugando todo mundo, né? Lá na frente surge o cristianismo, Cristo, que o cristianismo, o panteão cristão, vem dos judeus. Nós somos enxerto. Vem o cristianismo por parte de Paulo. Paulo é o pai do cristianismo, né, gentil. Porque os judeus não permitiam outras nações entrarem na sua religião. Para entrar na religião judaica, você tem que circuncidar, tem que ter vários rituais, era uma coisa muito lenta, e nasceu o cristianismo.
Quando nasceu o cristianismo, Roma estava no poder. Roma tinha dominado tudo. Até o Antigo Egito, Roma dominou. E aí Roma ficou forte. As leis romanas, Dutch Lex, os Césares, que eram filhos de romano com etruscos, botavam para descer. Bastava uma gota de sangue de César para o cara virar no mínimo um delegado. Se o cara dissesse, aquele cara ali é primo do primo do primo de César, o cara já se cagava de medo. Os Césares eram faca na caveira. Eles gostavam de ficar tomando banho, com os caras esfregando as costas dele. Ali ele não gostava de problema não. Qualquer problema, os Césares... Ótimos administradores. Eles administraram o mundo e subjugaram e botaram o mundo de quatro. E outra coisa, aí entrou Israel, entrou o Antigo Egito, entrou Grécia, entrou o mundo, a Síria, entrou todo mundo. Roma saiu destruindo. Ou você é conosco, ou você morre. O cara dizia, pô, morre, então, vai morrer. E os romanos tinham qualidades incríveis, como por exemplo, eles lutavam com você. Se sua faca fosse maior do que a deles, eles mudavam a faca deles. Os romanos foram lutar com os visigodos, foram lutar com os alemães, e os escudos dos alemães não faziam barulho. E a espada do alemão era 1,60 m. E a espada romana era uma faca de 12 polegadas. Então, quando eles viram que a espada do alemão era maior do que a dele e que o escudo não fazia barulho, e o dele fazia, que era de metal, então eles já mudaram o escudo dele, colocaram uma cobertura de pele, que não fazia barulho, o barulho era abafado, e aumentaram a espada dele. Eles absorviam tudo que o inimigo tinha. Se ele fosse lutar e o inimigo tivesse uma arma, eles captavam a arma e automaticamente colocavam no exército dele. As leis que o romano via que eram leis boas, eles colocavam. Então, os Césares colocaram moral no mundo, inclusive Israel. Os Césares, quando Jesus veio ao mundo, o domínio político era romano. E os caras que dominavam Israel eram meio traíras, eram meio judeu, eram meio romano. Por isso que os judeus tinham raiva de Mateus, que Mateus era cobrador de imposto romano e era judeu ao mesmo tempo. Os judeus não aceitavam isso, né? Por isso que também Jerusalém morreu, porque Barrabás não queria o domínio romano. E os romanos também tinham uma qualidade. Se você vencer um romano, ele manda outro. Se você vencer outro, ele manda outro. Ele não desistia. Você vence uma galera romana, daqui a pouco vem duas. Aí o cara vence a galera romana, daqui a pouco vem três. Aí até a exaustão, né? Ninguém venceu Roma a não ser a Índia. Quem destruiu os romanos foi a Índia. Mas aí, quando surgiu o cristianismo, Roma investigou, porque Roma não ligava com a sua religião. Roma queria que você obedecesse ela, mas não ligava. Você podia ser o que fosse. Roma, está entendendo? Não ligava. O panteão romano era semelhante ao panteão grego. Só que os romanos gostavam muito de deusas. Por isso que os romanos gostam muito de Nossa Senhora. Porque o romano gostava muito de deusas. Mulher. Porque o romano, apesar de ser brabo, eles obedeciam suas mulheres. Ao contrário do... bem, a gente conta pai Abraão obedecendo a Sara, né? Mas o regime judaico era patriarcal, né? Mas o regime romano, apesar de ser homem, mas por trás quem mandava era a mulher. Vê que a mulher de Pilatos disse, não se meta não, e Pilatos obedeceu. As mulheres romanas, o nosso casamento é romano, né? Eram muito fortes. E as sogras eram mais fortes ainda. Então, quem quiser casar com romano até o dia de hoje, tem que aprender a lidar com a sogrinha romana. A sogrinha romana é quente, viu? É quente. Então, assim, porque ela manda mesmo. Umas baixinhas bem braba. E Aí, resultado, surgiu o cristianismo e a mensagem do nosso Deus, de Cristo, né? Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Espírito Santo, a salvação, a mensagem que nós somos enxerto. Aí Roma investiu contra o cristianismo, mas viu que o cristianismo não oferecia perigo para ela. Tem cartas romanas que mostram Cristo ruivo, Cristo marrom. Eles botaram oficiais para perseguir Cristo e ver se Cristo era um revolucionário. O que esse Cristo está pregando? Ele está pregando o quê?
Quem provocou Roma contra o cristianismo foi os judeus. Os judeus eram inimigos dos cristianismos. Então, como os judeus tinham muita prata, que o judeu sempre teve dinheiro. Mesmo escravo dos outros, sempre teve muito dinheiro. O que Deus prometeu para os judeus, Deus fez. Você vê o trono, de lado do trono tem um judeu. Onde você vê um trono na história, em Portugal, na Espanha, você olha para o trono, pode procurar de lado que tem 3, 4 judeus ao redor do trono. Parece que eles nasceram já com esse intuito. Então, queira ou não, os judeus provocaram Roma contra o cristianismo. Mas surgiu um homem chamado Constantino e sua mãe, chamada Santa Helena, com H. Santa Helena de Constantino herdou todo o Império Romano, poderosíssimo, cultura, religião, tudo, força, dinheiro, Estado. Então, a Santa Helena conseguiu evangelizar o seu filho Constantino. E Constantino se converteu ao cristianismo. Então, o cristianismo, de ser perseguido por judeus e também por romanos, passou a ser a religião do Estado romano. Aí é onde entra a Pax Romana, o panteão romano é abalado aí agora. Quando Constantino entra, Constantino diz: ei, a gente não vai adorar esse monte de Deus aí não. A primeira coisa que Roma fez foi destruir o panteão grego e os cultos gregos. Dionísio, Bacu, Afrodite, Eros, Dargon. Não, Dargon, Moloque já é semita, naquela outra região. Então, ele disse: não vai. Não vai ter mais sacrifício de criança, nem vai ter mais sururu. E pronto. Aí os caras correram para os sítios, começaram a fazer nos sítios, né, dentro daquelas fazendas. Aí Roma disse: quem fizer, morre. E aí começaram a executar, começou a matar. Quem destruiu os deuses gregos e do mundo antigo foi Roma. O crente não diz isso para não dar margem à Igreja Católica. Mas é história que ninguém conta. Roma disse: o Deus aqui é Jesus Cristo. E não tem sururu, não tem sacrifício de criança, nem sacerdotisa para 1000 homens. Para! Vai parar não? Então vai morrer. Então Roma começou a matar, né? E as religiões começaram a reagir. Não, nós temos direito, vai direito nada, meu irmão. Aí pá! Pá! Entendeu? Então assim, o panteão caiu. O panteão grego, que também fazia parte do panteão romano, e passou a entrar Jesus Cristo e os santos da Igreja Católica, Nossa Senhora, né? Os primeiros santos da Igreja Católica, né? Então, o comentário sobre os deuses, os principais deuses, né? Egípcio, volta o vídeo, tá? Judaico, né? Grego, aí veio romano, cristão. Aí Roma disse: ninguém vai matar, a não ser nós. Ninguém pode fazer nada se nós não permitir. E outra coisa, aquele que matar um cristão será morto por Roma. E outra coisa, quem fizer um culto pagão morrerá. Entendeu? E aí a turma ia fazendo um culto pagão, né? Mesmo no cristianismo, esse panteão grego ainda pegou, porque existiam cultos de cristãos que eu não quero nem falar para vocês, não, vocês iam ficar... Era cultos que pareciam Afrodite, Eros, Bacu, cultos cristãos, na era cristã, no ano 200. Aí os caras chegavam e diziam: padrinho, sim, tá vendo ali na Baixa da Égua um culto meio estranho. Vai lá, participe do culto. Aí o cara ia lá, participava do culto, aí voltava. O que aconteceu? Mas padrinho, eu tô todo doído. O que foi que houve? Houve experiências metafísicas. Foi mais física do que meta. Metafísica, meta no físico. E o irmão do exército lá e destruiu todo mundo. Pá! 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 Eita, menino, se beijo, menino. Então aí nasceu, aí começou o Papa Romano começou a ser mais forte do que o outro Papa, que existiam vários Papas. Papa é pai.
E o primeiro papa que botou moral no mundo foi D. Leão I, no ano 300 depois de Cristo. E o D. Leão I participava da capital romana. Eles se tornaram príncipes. E aí nasceu a nossa religião, cristianismo. E o panteão foi substituído. Deuses foi substituído por Nossa Senhora. Deuses foram substituídos por santos da igreja, como São José, São João. Os deuses da colheita dos gregos foram substituídos, que era a deusa da fertilidade, pelo São João, que é o dia de São João, dia 23 para 24 de junho, é o dia da colheita, é o Pentecostes. Então, tinha-se Afrodite, tinha deuses da fertilidade, os seus cultos todos desmantelados. Aí a Igreja Católica disse, não, ninguém vai adorar deuses da fertilidade, não. E o que nós vai fazer? Vai dançar forró, toma, São João, lá em Campina Grande, bora! Aí o pessoal, tá bom, eu vou dançar forró com quem? Com sua mulher, tá? Ah, tá certo. E aí eles começaram a substituir o Natal, que era em abril, informações privilegiadas, eles transferiram para dezembro, que era o dia do Deus Sol, né? O dia do Deus Sol. E no dia do Deus Sol tinha muitos cultos estranhos. E no calendário, o calendário gregoriano mudava no dia 24 para dia 30 de dezembro, né? A outros também até dia 15 de janeiro. Então, até a igreja ortodoxa hoje comemora o Natal dia 15 de... Não, peraí. Dia 8 para o dia 10. Aí, eu coloco aí. A igreja ortodoxa não adora o Natal no dia 25 de dezembro, não. Parece que é dia 10. É agora, dia 8, coisa assim. Tem alguma pergunta sobre o panteão? Vamos lá, para a gente mudar de assunto. O que você aprendeu hoje, agora? Diga aí, já que a gente está ao vivo e comendo sorda, tá? Vamos comer sorda? Bora! Você não vai encontrar outro teólogo na internet. Pode dar o Google aí. Dê o Google. Comendo sorda e falando sobre história. Que maravilha! Vamos falar sobre tudo. Agora estamos falando sobre o panteão e os deuses. Existiam outros deuses, tá? Tem deuses estranhos, tá? Tem Deus que é para matar os caras, tem Deus que é para matar a criancinha. Eu quis me prender a esses três panteão porque é a nossa realidade. Nós temos uma realidade romana, cristã e judaica. Os judeus estão de parabéns. A religião judaica é muito boa. Muito boa mesmo. Tem algum comentário a fazer? No caso, os gregos faziam essas orgias por vontade própria, ou eram obrigados a participar desses cultos pagãos. Bem, era e não era, né? Assim, o rei fazia o culto, quem não adorasse estava fora do panteão, né? Então, as pessoas levavam a mulher, levavam as filhas, e eram cultos muito pesados, né? Muito pesados. E também o deus Zeus era meio desmantelado, né? Tô entendendo? Talvez nós seja também meio desmantelado, né? Ele era meio desmantelado, ele não era muito bem definido, ele tinha vontades sexuais diferentes, né? Você tá entendendo? Entendi que a religião é a extensão da outra, ambas têm um pouco de cada, sim. A religião, toda religião, ela quer ser única, mas na verdade nós somos uma imitação ou uma soma das outras. Uma igreja, quando sai de dentro da outra, você vê aqui no Brasil, tem uma igreja grande que saiu de dentro da outra grande. Aí uma diz que é de Satanás, outra diz que é de Satanás, mas é tudo a mesma coisa. Você vai para o culto de um é uma coisa, vai para o culto da outra é a mesma coisa. Entendi, pastor, era de livre e espontânea pressão. Era verdade, com o tempo costumava, parecido com Sodoma e Gomorra. O problema de Sodoma e Gomorra é que era obrigatório, né? Era obrigatório o estrangeiro. Os gregos não obrigavam o estrangeiro, não, né? Os gregos faziam a festa. Agora, depois que o cara tomava um copo de vinho, né? Aí o cara ficava meio zaroio da cabeça.
E aí o cara fazia qualquer merda, né? Então, a personalidade dos deuses gregos são a nossa própria personalidade. O deus grego maior, que é Zeus, né? Ele tinha uma personalidade muito dúbia. Ele vivia escapando da mulher atrás de terráqueas, e pegava uma e pegava outra, muito ligado à beleza física, né? É difícil você encontrar uma citação grega da beleza espiritual, entendeu? Ou assim, santidade, essas coisas. Para eles não existia esse negócio de santidade, não. Para eles existia assim, quanto mais usar, melhor, entendeu? Eles eram muito ligados, os deuses, né, gregos, eram muito ligados à beleza física. Física. Você pode ver, você coloca assim, deuses gregos, eles estão sempre pelados, mostrando pênis, né? São bonitos, barriguinha de tanque. Dificilmente você vê um deus grego, né? Até Baku, tem dois tipos de Baku, tem um jovenzinho de 20 anos, pelado, mostrando a genitária, né? E tem um velho, meio com cara de safado. Todos os dois são Baku, né? Entendeu? Aí eu acho que as duas áreas, quando o cara começa a beber, é o primeiro Baku. Aí depois que o cara vira um bebum, é o segundo Baku. Depois que muito vinho, o zóio de bêbado não tem dono. O zóio não tem dono, não. É verdade, depende do cara. Oxe, o cara faz qualquer coisa. Com cachos de uva roxos, maduros, no teto do quarto, caía um sobre mim. Eu não entendi. É um sonho, Eles eram bem voltados aos desejos carnais. Eles eram voltados a experiências, principalmente na área sexual. Assim, o amor dos deuses gregos era um amor físico, contatos carnais, sexo. Era um deus meio... entendeu? Eles eram bem voltados aos desejos carnais, eram. A religião ortodoxa celebra o Natal esta semana. É esta semana agora. Eu acho que é domingo que vem. Porque o calendário é chamado gregoriano. Isso é biscoito, pastor? Isso aqui é soja. Pega um copo de café para a gente comer junto. Tem alguma pergunta, alguma afirmação? Já os deuses do panteão egípcio muita ciência, transcendência. Você vai estudar o hermenismo, você fica, né? Aí entra célula, moléculas, universos paralelos, deuses que se transformam em aves gigantes e voam pelo universo, luzes. É a cara de Melquisedeque. Esta época, onde o Egito teve uma grande evolução, ele foi dominado, porque o Egito é pré-diluviano, entendeu? As águas cobriram aquilo ali. Quando baixou, o Egito foi possuído por muitos povos. Mas a época que o Egito mais cresceu foi quando o Egito foi dominado pela China. O faraó de José do Egito era chinês. Sou o primeiro teólogo a dizer isso. Mas faça a sua pesquisa que você vai descobrir. O nome dos faraós chineses no Egito, o nome deles era o Dalém-Mar. Eles vinham do mar, ninguém sabia de onde eles vinham. Aí dizia, isso aí é um Dalém-Mar. Entendeu? Tem alguma pergunta, alguma afirmação? Né? A religião grega antiga, não estou dizendo atual, porque a religião grega atual é católica, né? Mas a religião grega atual, com seu panteão, era uma coisa assim meia... afrofró. O que, rapaz? Afrofró, né? Afrodisíaco. Era uma coisa muito voltado às... já os judeus não. Os judeus é outra coisa. Eles eram mais reservados, né? E os romanos, eles ficavam naquela, né? Se vier, nós faz. Se acontecer, nós dança, né? Os romanos não eram agressivos. Não tem nenhuma pré-história romana deles dominando o mundo. Roma era tranquilo. Plantava feijão, plantava comida. Tinha algumas pessoas, tinha algumas sacerdotisas romanas que viviam dentro dos buracos, numas cavernas, aí na caverna tinha gás, elas ficavam, sacerdotisa, oi, aqueles gases de algumas
cavernas, inclusive de Minos, Minotauro, eles tinham gás, e esses gás deixavam o cara meio doidinho. As entidades dos gregos adoravam, existiam muito vril. Sim, era vril puro. O deus grego não podia ver uma mulher. E também um homem ele não podia ver, não. Se o cara fosse bonito, ele creu. Virgem Maria, não sabia disso não. Sabia não? Pois fique sabendo. Gases inebriantes. Algumas cavernas gregas têm gases. São tipo assim, gás de bujão. Mas às vezes não chega a matar. Mas eles deixam a pessoa meio... tipo maconha, cocaína, essas coisas, né? Aí... acaba chegando lá, tá, geralmente muito lindas, mas Roma, ela gostava de trabalhar. Os romanos são trabalhadores e são obstinados. Quando eles querem uma coisa, eles querem uma coisa, já os gregos não. Os gregos, né? Os gregos nos deram algumas vantagens, como a democracia. Deu o quê, rapaz? Democracia. A democracia vem dos gregos, né? A democracia. E é. E hoje parece que a Grécia não é democrática, né? Eles tinham um mau contato de frente e incendiava a parte de trás. Eles tinham um mau contato na frente tinham gases afrodisíacos também. Os romanos crucificavam seus inimigos por impor respeito após uma batalha. Mas isso não era só romano. Todos os povos faziam isso. É como escravidão. Eles querem que a gente seja culpado da escravidão. Os próprios etíopes e africanos já escravizaram o mundo, né? A escravidão era um tipo de uma política da época. E matar os seus inimigos também era uma política da época. A Bíblia está cheia. Se a gente for criticar os romanos porque matavam seus inimigos, a gente tem que criticar Israel. Porque Israel matava os seus inimigos e os filhos dos inimigos. Aí é onde entra a história e a teologia. Às vezes a gente pensa uma coisa, você acha que Israel era só alisando as pessoas? Não, eles matavam os inimigos e faca na caveira. É o mundo, né? Não pense que nenhuma dessa nação, o céu não. O céu é para onde nós iremos. Aqui, a cachorrada é geral. Agora, as características são bem típicas, né? Os romanos são abstinados. Eles, quando querem uma coisa, eles vão até a morte, né? E os gregos não, eles gostam muito de conversar. Os gregos nunca foram uma grande e potente nação. Eles se achavam, tá entendendo? Eles se achavam E o pobrezinho dos romanos eram desprezados ali. Fica aí plantando cebola, né? Só que os romanos se levantaram. Meu irmão, nós é filho de Etrusca agora. O que, rapaz? O que, meu irmão? O que você quer, velho? Roma dominou todo o mundo, até a Índia, parte da China, Egito. Roma dominou. Sistema piramidal, né? O sangue de César durou, meu Deus, o sangue de César durou mais de 1000 anos. Essa união entre etrusco e romano, se você estudar o que é isso, chamado sincretismo de alma, união de alma, você vai se assustar. Isso acontece com homem e mulher também, tá? Os romanos deixaram de ser pacíficos, plantadores de plantas e se divertindo no carnaval, a ser grandes guerreiros. Em menos de 30 anos dominaram o mundo. E dominaram quase 1000 anos o mundo. Tem alguma pergunta? Não, Roma domina até hoje, né? Graças a Deus. Por exemplo, o casamento que você faz na igreja crente é romano. Porque o casamento judaico é um noivo e 10 noivas. Tá entendendo? A nossa lei é jus lex. Quem é jurídico tem que estudar latim. E latim é a língua romana. Veja que o domínio não é a língua grega. Se os gregos tivessem dominado o mundo, eles iam impor a língua deles, grego. Mas eles, não. É latim. Já os crentes, quando surgiram os crentes em 1500, aí eles foram muito para o latim, para os gregos. A língua grega, para diferenciar um pouquinho da língua latina.
A língua latim e a língua grega são irmãs, como o espanhol e português, né? Você é forte em português. Em espanhol, você é fuerte. Em inglês, stronger. Em chinês, power. Ah, eu sou um poliglota. Eu sou poliglota, tenho muita grota. Vai, repete de novo para o povo aprender. Atenção, meninos. A língua espanhola é irmã da língua portuguesa. Em português é fortinho. Em espanhol é fuerte. Fuerte. Em inglês, strong. Power é poder. Strong é que é força física. Aprende inglês, Maria Lameirão. Você é um poliglota, menino. Olha que coisa boa. Então, assim, se os gregos tivessem dominado o mundo, então a língua oficial é os gregos. Só quem fala muito em grego é crente. Você já viu o católico falando em grego? Não, eles falam em latim. O pastor, para ser chique, ele fala, está nos originais gregos, da Baixa da Égua, e grego. É porque muitos gregos não sabem a putaria que havia nos gregos, entendeu? A raparigagem toda que tinha lá nos gregos. Se nós voltássemos à religião grega, a gente ia ser... Está voltando, tem igreja do nudismo, tem igreja pastor pelado, todo mundo pelado, está voltando. Os gregos é a parte filosófica, né? A parte filosófica. Os gregos falam em democracia, mas eles não são uma democracia, assim, ninguém nem sabe nem o que é uma democracia. O latim, ele é romano, e o grego é grego. Entendeu, menina? Eita! Pastor Joilson do céu, diga! Rapaz, eu não tinha pensado nisso. Pensou, não, agora pense. Os gregos é a língua grega, e os romanos é o latim. Nossa senhora, se bem esse menino para ninguém botar olhado. O latim é usado na lei. Você que vai se formar em advogado, em juiz, você tem que estudar jus lex, ou seja, apenas a lei, tá? Que poesia. Deixa eu ver mais. Pastor, eu posso fazer um pix de qualquer valor? Eu quero criar uma aliança. Então faça. Muito obrigado, viu? Por ajudar o nosso ministério. Chiquinho é poligrota, transcendental e tem muita grota. É verdade. O senhor vai falar sobre os 7 passos para proteger da macumba? Vou. Mas deixa eu terminar esse assunto. Chiquinho teve um revelamento, agora foi um revelamento. Então assim, a língua grega, ela é tida como a mãe de todas as línguas. Mas por que a língua grega não, a língua romana, né? Que é o latim. É muito bonito o latim, tá? Muito. Eu queria aprender muito latim. Chiquinho sabe falar latim. Fala latim! Eu mando o comprovante pelo zap, tá, pastor? Mande que eu vou olhar agora e te abençoar. Muito obrigado, tá? Obrigado. Deus te abençoe grandemente. Você tem o sobrenome da minha avó, Lucinda. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que o Brasil tem muito a ver com o romano. Primeiro, a lei nossa é romana. Segundo, nós trouxemos muito romanos para cá. Muito, mas muito mesmo, né? Vieram navios inteiros de romanos para o Brasil, né? Depois eu digo para você por que os romanos vieram para o Brasil. Deixa eu ver mais. Vai ter resposta sobre sonho, pastor? Pode ter sim, cadê? Deixa eu ver. Pronto, vamos para lá agora? Vamos. Graça, paz abundante. Amém. Tem algum comentário? Olha, a história é muito importante, porque a história se repete, tá? Eu vou dizer uma coisa para você, tá? Eu sei que tudo tem defeito neste mundo, não tem nada sem defeito. Todo mundo erra. Todo mundo vai errar, amor. Todo mundo erra. Todo mundo vai errar. Igreja católica erra. Igreja de crente erra. Mas o catolicismo, o romanismo, nos deu bases para o surgimento da Pax Romana, onde houve uma paz, né? E apesar da sociedade, a nossa sociedade sempre foi meio desmantelada e sempre será, os romanos nos trouxeram uma base de sociedade, casamento com uma mulher só, né? Embora que você pode resolver as suas situações com outras, né? Mas de noite é só os casais né? A gente estudando a história, a gente vê
as passagens secretas dos castelos tinha mais passos dentro das passagens secretas dos castelos do que pelas passagens sem ser secreta, né? Mas a Igreja Católica, ela nos deu, inclusive o jurídico vem do catolicismo. Antigamente era um juiz e o padre tinha muito mais força do que o juiz. Hoje a religião foi perdendo a força. Hoje o padre é ridicularizado, um pastor ridicularizado, né? Mas um padre antigamente, que ele dissesse, o juiz não manchava não. Tem na história juízes que foram derrubados por padres e padres que fizeram guerra. Então a igreja, ela botou moral no mundo. Botou momó. Sabe o que é momó? Moral. Aí a nossa religião cristã, ela tem muito a ver com o romanismo, graças a Deus e a Constantino e a sua santa mãe Helena. Helena era apaixonada pelo judaísmo e era apaixonada por Jerusalém. A tal ponto que a última viagem que ela fez foi para Roma, para Jerusalém. E ela morreu no meio do caminho de uma morte estranha. Ela morreu em Jerusalém. Uns dizem que foi envenenada, outros dizem que ela morreu de exaustão. E lá em Jerusalém tem picos, né? Picos de frio, picos de calor. Se a pessoa não tiver um organismo bom, naquela época não tinha ar-condicionado, não tinha nada, né? Então, não se sabe o que matou Santa Helena. Se foi uma doença, se foi os inimigos dos seus filhos, que era Constantino. Mas Santa Helena era apaixonada por judeu e apaixonada por Israel. E apaixonada por Cristo. Apaixonada por Cristo, né? Santa Helena, ela foi o máximo. Então está aí explicado mais ou menos o panteão de alguns povos como egípcio, judeu, grego, romano e nós cristãos, tá? Nós cristãos também temos um Deus conselheiro, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. Seria um conselho de Deus. Os judeus também têm conselho de Deus, Elohim. Não dá para você rasgar a página da Bíblia, que em algumas páginas da Bíblia o Elohim aparece. E Elohim é o quê? Deus no plural. E aí por diante. Então nós temos, sincretismos religiosos. Porque são tempos enormes. Que aí o tempo sincretiza, tá? Deixa o seu like, dê uma olhadinha aí. Constantino Joilson de Assis, tá bom?